Então, esse início é um processo ainda de retomada, mas eles vêm trabalhando muito e o Jô está sendo parabenizado nesses jogos. Agora voltar um pouquinho e falar do aspecto mais geral do jogo. Quero ouvir sua análise a respeito da partida. Primeiro tempo conseguimos ter uma intensidade maior, era esperado isso, por conta do desgaste de Brusque, e o Santos com uma semana limpa, sem ter jogo no meio de semana. A gente sabia que isso aí poderia acontecer, por isso a espera um pouquinho para fazer as substituições, porque elas seriam feitas mesmo em cima de cansaço. Segunda vez que o Jô marca o gol da vitória, né? E mais uma vez, muita movimentação do Jô nas últimas partidas. Queria te ouvir a respeito do seu camisa 7, que mais uma vez decidiu um clássico. O Jô vem trabalhando muito, né? O segundo semestre do ano passado, ele não jogou, a última partida oficial dele, acho que foi em junho, posso estar enganado. Então está passando ainda por esse processo, como outros jogadores também. O Jadson, última partida em outubro. Então, esse início é um processo ainda de retomada, mas eles vêm trabalhando muito e o Jô está sendo parabenizado nesses jogos. Agora voltar um pouquinho e falar do aspecto mais geral do jogo. Quero ouvir sua análise a respeito da partida. Primeiro tempo conseguimos ter uma intensidade maior, era esperado isso, por conta do desgaste de Brusque, e o Santos com uma semana limpa, sem ter jogo no meio de semana. A gente sabia que isso aí poderia acontecer, por isso a espera um pouquinho para fazer as substituições, porque elas seriam feitas mesmo em cima de cansaço, e o Romero indicou cansaço, depois o Rodriguinho pediu, o Jô também voltou numa bola lá. Então as substituições eu estou esperando mesmo, mas ali na frente, quando todos estiverem bem fisicamente, aí vai ser mesmo por questões de mudança de estilo de jogo, de mudança tática, mas a princípio estamos fazendo assim. Carille, recorde de público esse ano, hoje, e também sexta vitória, sexto jogo invicto. Por todas essas circunstâncias, você acha que a torcida hoje comprou a ideia do técnico? Tenho falado nas coletivas, que desde a minha apresentação houve muita desconfiança, não só da minha parte, só do técnico, do Fábio, mas dos atletas também. Você falou muito, eu deixei bem claro que ia ser um time organizado, que eu ia organizar bem o sistema defensivo e depois a gente ia encaixando os outros setores. E está acontecendo. Eu falei que com o trabalho e com a entrega dos jogadores, o torcedor ia vir com nós. Eu sei como que é, já estou aqui há muito tempo. Muitas vezes não é um futebol bonito, muitas vezes não é um futebol técnico, mas é um futebol de entrega e com os resultados vai dando uma tranquilidade para a gente melhorar os outros setores. Tudo bem, Fábio? Boa noite. A gente viu no clássico contra o Palmeiras essa mesma entrega que a gente viu hoje aqui. Isso parece que é uma característica mesmo da equipe. Só que hoje a gente viu o Rodriguinho, acho que até melhor fisicamente, e o Jadson 90 minutos. Eu queria que você falasse a qualidade que esses dois caras deram ao meio-campo, a propiciar o Corinthians a criar muito mais, e se você ficou surpreso com o rendimento físico do Jadson, que ficou os 90 correndo o tempo inteiro. Sim, fiquei. Apesar de eu já ter uma certa experiência, de que normalmente não é no primeiro jogo que pesa, e sim é numa sequência. Então, fui atleta também, já voltei de contusão, essas coisas. A gente sabe que o primeiro jogo, o segundo, muitas vezes você suporta. O terceiro, o quarto, o quinto, numa sequência de quarta e domingo, normalmente é o que você sente. No jogo de Brusque, nós entramos sem meia para jogar, porque o Giovani voltando de contusão, que é um meia, o Jadson ainda buscando a sua melhor forma, e o Rodriguinho machucado, que nem viajou, e a gente sofreu. A gente sabe que o futebol precisa de equilíbrio. Nas minhas equipes, sempre vou procurar ter dois meias jogando. Então, a troca do Rodriguinho, na hora que ele pediu, dizendo que estava cansado para colocar o Giovani, ter a ideia de ter dois meias. E é importante, são jogadores que direcionam o jogo, que a bola passa, e eles têm a paciência de achar o melhor passe e a gente ter uma melhor posse. Carille,
A gente costuma dizer no futebol que o técnico sempre começa pela defesa, e você mesmo em algumas oportunidades já falou isso. Hoje o Corinthians teve 2 jogadores de muita qualidade no meio de campo, né? O Rodriguinho e o Jadson. Você pode dizer que o foco na defesa, pelos poucos gols que o Corinthians vinha tomando, já passou, e a partir de hoje você pode dar uma atenção maior também para as variações do meio de campo para frente? O futebol eu aprendi que é repetição. Então, continuamos trabalhando a parte defensiva, que é importante você ter essa consistência. Acho que só 2 jogos oficiais que nós tomamos gol, é isso? Então, é uma marca que a gente tem que valorizar. E com a equipe que está jogando, os titulares, a gente não está tendo muito tempo para trabalhar essa parte ofensiva. Do jogo de Brusque para cá, foi mesmo no descanso, na conversa e preparação para o clássico, porque não tem o que fazer. Mas é o nosso maior foco hoje, melhorar a parte ofensiva. Carille, boa noite aqui na frente. Queria que você falasse sobre o futebol do Michael. Ele voltou da seleção sub-20, chegou, tomou conta da posição e, pelo menos o que tudo indica, é um jogador primordial nesse esquema, defende, ataca. Queria que você falasse sobre essa jovem promessa do Corinthians. O Michael já fez grandes jogos ano passado, antes de ir para a Ponte Preta. Depois na Ponte fez alguns jogos também onde a gente acompanhou. Conversei muito com o Micali e com o seu auxiliar lá na seleção para ver o desempenho de todos os atletas, e foi muito positivo o que foi falado dele. A gente está com um grupo muito legal. Tenho certeza que se o Camacha entrar vai dar resultado também. Felipe está buscando uma melhor forma. A gente está com um grupo bem legal, que as trocas vão manter o nível da equipe. Fábio, a sua capacidade de trabalhar a defesa já é conhecida desde os tempos do Tite, e o time está comprovando isso. Do meio para frente, essa hoje já criou mais oportunidades. Passa justamente pela presença dos 2 meias, e em princípio, Rodriguinho e Jadson são jogadores que você conta como titulares? Sim, conto como titulares sim, eles estando bem e na sua melhor forma, vão estar dentro do campo com certeza. Tem coisas que, por mais que o treinador faça, que o treinador treine, leve para campo, é muito da intuição do atleta. Achar uma linha de passe, essa hora de flutuar para abrir uma linha de passe, por mais que você fale, por mais que você treine, é do atleta saber esse momento certo de flutuar para receber essa bola. E o Jadson é maestro para isso, como o Rodriguinho também. O Rodriguinho, muitas vezes, por dentro do campo, ele aparece livre, ninguém sabe como. Então, por mais que você treine, é da intuição do atleta. Fábio, a gente tem falado bastante que, tecnicamente, o trabalho tem sido construído e incorporado até pelos resultados, pelos teus resultados. Mas, do ponto de vista psicológico, né, a gente sabe que clássico é clássico, tem toda uma história à parte, uma preparação à parte. Psicologicamente falando, o que agrega ao Corinthians essa vitória em um clássico? Agrega a questão da confiança. Eu sou um cara que eu sou muito tranquilo mesmo, muito ciente de tudo que está acontecendo, mas eu sei que foi muito pesado por parte de imprensa e de torcida no começo do ano. Foi. E eu não sei como esses atletas receberam isso, por não conhecê-los. Conheço o Rodriguinho, conheço o Fagner, mas não conheço outros. Então a preocupação maior mesmo foi de passar confiança, de ter uma linha de trabalho e que eles cumprissem essa linha de trabalho e depois as outras coisas fossem encaixando. E o grupo está recebendo isso muito bem, muito interesse de todos em querer saber o porquê, e é com vídeo, e é com conversa, e principalmente com o campo, os resultados estão aparecendo. Fábio, boa noite. Eu queria fazer uma colocação e te fazer uma pergunta com relação à sequência de vitórias fundamental para te dar confiança, não só a você, mas a todo o elenco, e também a confiança da torcida para você seguir o trabalho. Agora, eu gostaria que você comentasse, porque quando eu ouvi muito corintiano reclamando da venda do Wendel, lateral esquerdo, e hoje eu vi o Guilherme Arana arrebentando com a partida. Você tem um lateral esquerdo promissor na sua mão. Parabéns pela vitória, viu, Fábio? Obrigado. Mas o Arana é um menino que já, para mim, não é promessa. Em 2015, no nosso título do Campeonato Brasileiro, o Wendel ficou uma sequência de 10, 11 jogos fora, e quem jogou foi o Arana. Inclusive, aquele jogo dos 3-0 lá contra o Atlético Mineiro, lá quem jogou foi o Arana. Então, é um menino que já está com a gente aqui no 3º ano, que a gente sabe bem do seu potencial. Tem o Moisés também, que já mostrou
que está melhorando, trabalhando a questão tática e técnica, e o Marcial, que deu uma resposta maravilhosa. Claro que a gente não gosta de perder jogador nenhum, mas a gente se sentia assim um pouquinho tranquilo por já saber desses outros jogadores dentro do elenco. Carilli, a exemplo do colega, eu também quero fazer elogios a você. Às vezes alguns companheiros podem estar falando, poxa, mas em vez de ele fazer alguma pergunta para o treinador, resposta, eu vou fazer elogio. Não sabe por que eu quero fazer elogio de público aqui? Porque você, quando foi colocado para ser o treinador oficial do Corinthians, muitos olhavam com outro tipo de comportamento, né? E você, calado com o seu trabalho, foi demonstrando que você tinha condições, por essa razão que a diretoria o escolheu. E a resposta está aí, o Corinthians com 18 pontos. O caminho é esse, Fábio? Primeiramente, obrigado. Como eu respondi, sou muito tranquilo e ciente de tudo. Já estou há muito tempo dentro do Corinthians. Eu acho que se eu chegasse agora, a coisa ia ser maior, o susto ia ser maior, mas eu sei como as coisas caminham aqui. O caminho é esse, né? Com repetição, com os jogadores melhorando a sua condição física e técnica e tática, logicamente. A gente tem muito para crescer ainda. Estou muito feliz, mas sabendo que tem muito para crescer ainda. Carilli, por que você não relacionou o Marquinhos, Gabriel e o Guilherme para a partida? Marquinhos Gabriel falou ainda que estava um pouquinho sem confiança na perna direita, e no trabalho isso mostrou. Ele evitando chutar com a perna, acabou o treino, fui falar com ele, preciso me preparar melhor, palavras do Marquinho, por isso que ele ficou. E o Guilherme foi a opção, com o Jadson, com o Rodriguinho, com o Giovani, que está numa melhor condição, e o Camacho, que eu também vejo com um cara de bom passe, um cara que não perde passe. Foi a questão mesmo da montagem para o jogo, foi a opção o Guilherme. Carilli, a gente viu o Tite, né, no intervalo da partida aqui na arena, que ele estava acompanhando o clássico. Houve algum encontro entre vocês? Vocês conversaram? Se houve esse encontro, como é que foi? Posso te fazer uma pergunta? Sabe por que o Tite estava aqui? Hã? Por quê? Está com medo de mim. Ele não está indo bem na seleção, as coisas aqui estão acontecendo, ele está com medo de mim, pode ter certeza. Não encontrei com ele, só por mensagem. Falei por mensagem com ele à tarde, sempre falo com ele, 5 anos e meio juntos. É um pai dentro do futebol para mim, dentro do esporte, é meu pai, não escondo isso de ninguém, mas está com medo de mim. Carilli, tudo bom? Você destacou que a parte física tem sido fundamental para você definir substituições e definir propriamente a equipe, né, para esses jogos no início de temporada. Para quinta-feira, que vai ter uma viagem para Lucas do Rio Verde, um jogo decisivo de Copa do Brasil. Vai ser na Arena Pantanal? Sim. Também esse lado vai ser levado mais em consideração para definir a escalação do Corinthians, ou você já tem que essa base que jogou hoje vai também jogar na quinta-feira? Para o jogo de Pantanal, a gente tem 4 dias de folga. Então eu vou com o que tiver de melhor. Dá tempo de recuperação, é diferente de quarta para sábado, é sábado para quinta. Talvez eu me preocupe por alguma coisa, talvez segurar algum jogador. O Pablo, se eu não me engano, hoje está indo para o seu 10º jogo seguido. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Provavelmente contra a Ponte Preta, a gente pensa em alguma coisa. Para o jogo contra a Luverdense, o que tiver de melhor. Carilli, você falou um pouquinho da pressão aí da torcida, e como está sendo essa pressão com os resultados positivos? Porque no início o torcedor não estava comparecendo, desconfiado, a arena vazia, e hoje, principalmente com os clássicos, né, com 2 vitórias em clássicos, o torcedor comparecendo e apoiando a equipe. Como você pode ver o início e esse momento do Corinthians? Esperado, acreditando, sempre deixei claro que aos poucos o grupo ia conquistar e a torcida ia vir junto. Então é esperado, sabia que o começo ia ser de muita desconfiança, estádio com público menor, mas eu acredito que agora eles estão comprando a ideia junto com a gente, para a gente seguir nessa caminhada.